No livro de Deuteronômio 22, versículo 8, lemos: quando edificares uma casa nova, farás no teu telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. As residências na antiga Palestina dispunham de terraços, e Moisés instruiu aos donos de casa a construírem um parapeito nos terraços para evitar que alguém caísse. Mas eu quero falar aos senhores chefes de família acerca do parapeito do lar, no sentido moral e espiritual. É possível que o parapeito material esteja 100%, mas o parapeito espiritual talvez tenha quebrado. Uma coisa é reconhecer a nossa responsabilidade como cidadãos e como empregados e empregadores, mas outro assunto é a responsabilidade como chefes de família. Esta é muito maior do que estamos pensando. Saiba, meu amigo, que a sua influência no lar poderá mudar o destino dos seus netos e bisnetos, literalmente por todo um século. Para ilustrar este fato, vou citar certas estatísticas colhidas a respeito de duas famílias, uma das quais era família crente e a outra incrédula. Um jovem por nome Max Jukes, morando no estado de Nova York, e incrédulo de tudo, casou-se com uma moça que também era descrente, ambos destituídos dos princípios cristãos. Após muitos anos, alguém teve a curiosidade de fazer um levantamento quanto ao caráter e comportamento dos 1.026 descendentes do jovem Max Jukes. A pesquisa revelou que 300 morreram prematuramente. 100 foram condenados à penitenciária, a 13 anos de reclusão em média. 190 viveram no meretrício e 100 como alcoólatras. A família Jukes custou ao governo nada menos de 5 milhões de cruzeiros. Estou convencido de que foi a incredulidade que contribuiu para a miséria de tanta gente. Em contraste, temos a família do pastor Jonathan Edwards, o famoso pastor do período da colonização americana, cujo sermão "Pecadores nas mãos de um Deus irado" comoveu o país. Edwards casou-se com moça crente de elevadas qualidades morais e dessa união procederam 729 descendentes, dos quais 300 foram pastores, 65 professores de escolas secundárias e 13 presidentes de universidade. 60 eram autores de bons livros, 3 membros do Congresso e 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. Com exceção de um neto, nenhum descendente pesou no orçamento do Estado. A diferença então entre as duas famílias estava justamente na conversão a Cristo e na influência dos lares dos quais procederam. Jonathan Edwards, o pastor, construíra um parapeito no seu lar e Max Jukes deixou de fazê-lo. Quais as medidas que um chefe de família toma para construir o tal parapeito? Primeiramente, ele cuidará para que o lar seja cristão, um lar do bom viver, baseado no amor mútuo entre os cônjuges e demais membros. O lar é aquela unidade social estabelecida por Deus no princípio. No lar cristão abundam a alegria do céu e a fraternidade mais gloriosa que se conhece no mundo. Considero-me afortunado no maior grau possível por ter nascido em um lar como esse, onde pude contemplar o bom exemplo de um pai digno do nome cristão e de mãe igualmente fiel a Deus. Esse ambiente foi o parapeito espiritual com que o meu pai cercou o terraço de sua casa. Outro parapeito necessário à proteção do lar é o parapeito da disciplina. O apóstolo Paulo assim recomendou aos pais: não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Israel no deserto pela incredulidade. A murmuração e o mau exemplo provocou a ira da juventude, que consequentemente sofreu 40 anos de peregrinação no ermo. Eli, o sacerdote em Israel no tempo de Samuel, era remisso em corrigir seus filhos que praticavam escândalos à porta do tabernáculo. A triste consequência disso foi a morte desses rapazes no campo de batalha e a morte prematura de Eli ao cair da cadeira. O rei Davi foi pai de muitos príncipes, os quais deixou à solta, praticando tudo quanto era indecência e rebelião contra Deus. Absalão, o mais elegante desses, até levantou-se contra o próprio pai e morreu pendurado pelos cabelos num galho de árvore.
seu corpo varado de flechas. Como Davi chorou a morte desse filho, mas era tarde demais. Não cuidara do parapeito. Nos primeiros tempos do meu ministério, morei com uma família que tinha um único filho, e esse menino era muito travesso e desobediente. Mas o pai nunca pôs a mão nele, e a mãe só achava graça de suas travessuras. O resultado? O Guilherme tornou-se criminoso e homicida, sendo condenado à penitenciária. E ele, por sua vez, levou o filho dele pelo mesmo caminho. Que vergonha para os pais! Foram remissos com a vara. Irmãos, é bastante bíblico usarem a vara em seus filhos quando precisarem. Outro parapeito indispensável é o parapeito de reverência à Bíblia. Dou graças a Deus que, ainda em jovem, a mensagem da palavra de Deus que estava em nossa casa me despertou. A sua autoridade impressionou a minha consciência. Agradeço ao meu pai que me levou à casa de Deus e fez reverenciar a Bíblia. Quanto me valeu esse parapeito para eu não cair na desgraça em que tantos caíram. Mas temos ainda o parapeito da oração, ou seja, do culto doméstico. Deus responde às orações. O crente chefe de família deve orar muito pelos seus filhos, pela sua salvação e para que Deus opere neles a sua vontade. E deve começar a orar o quanto antes e continuar a orar até que tenha plena vitória. Meu caro irmão, em nome de Jesus, ampara da melhor maneira possível esse filho que Deus lhe deu. Na outra América aconteceu que certo homem de negócios, muito próspero até, teve um filho por nome Leão. Mas o pai não cuidou moral ou espiritualmente dele. Quando o rapaz, ele virou-se para a vida boêmia, contraiu doenças venéreas e estava a ponto de suicidar-se. Quando o pai despertou, providenciou tratamento médico de 1 ano e teve alta, mas não fora curado. Tratou casamento com uma linda jovem e nasceu-lhes um único filho. A jovem mãe morreu de parto e o pai, ao contemplar o recém-nascido, percebeu que esse sofria de deficiência mental e exclamou: "Mas isso é mais do que posso suportar." Saiu do quarto, sacou de um revólver e suicidou-se. O menino, porém, escapou. Mas anos depois, esse mesmo rapaz estava numa fila de pessoas que esperavam apertar a mão do então presidente William McKinley. Ao chegar a sua vez, o jovem sacou de um revólver e matou o presidente, que era um estadista cristão. O criminoso foi processado, executado. Quem sabe se essa série de 5 tragédias não poderia ter sido evitada se o avô, o próspero homem de negócio, tivesse preparado o parapeito moral e espiritual de sua casa. O grande culpado era ele, em não ter dado a devida educação espiritual a seu filho. Amado chefe de família, tomemos hoje uma nova decisão. Oremos mais pelos nossos filhos. Ensinemos-lhes as coisas de Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Laurence Walson.